Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Deus esteja em cada coração. Amém. Mais uma lição da Escola Sabatina, seja bem-vindo a essa lição maravilhosa. E hoje a número 4 é o digno é o Cordeiro. Glória a Deus. Amém. Amém? Então nós vamos saber por que Jesus é digno desse jeito. Amém? Então vamos colocar de joelhos para falar com o nosso Deus? Amém. Senhor Deus, maravilhoso Pai, graças te damos mais uma vez estar na sua presença, Deus. Amém, Senhor. Amém. Digno é o Senhor Jesus. Amém, Pai. Que foi morto e ressuscitou, está à direita do Pai intercedendo por nós. É verdade, Deus. Graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, faz e ainda vai fazer na nossa vida. Amém. Amém, Senhor. Dá-nos o Espírito Santo para que possamos entender esse tema e colocar em prática na nossa vida. Amém, Amém, Pai. Senhor. O Espírito Santo possa iluminar também os irmãos que estão assistindo. E ajuda-nos, Senhor, a chegar à unidade da fé da Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, se você não é inscrito no nosso canal, você possa se inscrever, você possa compartilhar esse vídeo com outros irmãos, possa dar um like aí para nos ajudar no canal. Clica no sininho para você receber novas notificações. Porque o YouTube, irmãos, só vai mandar mensagem para o seu e-mail se você clicar no sininho, tá bom? De novos vídeos. Então o texto para nós começarmos a lição é Apocalipse 5:5, que está escrito assim: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os livros e os seus 7 selos. Então, irmãos, que interessante esse texto. Vamos comentar esse texto para dar a introdução? Aqui no livro Atos dos Apóstolos, na página 589, o subtítulo aqui é o Apocalipse. Diz assim, comentando esse versículo 5: o Salvador é apresentado perante João sobre os símbolos do leão da tribo de Judá e de um cordeiro como havendo sido morto. Apocalipse capítulo 5, verso 5. E aqui ele diz aqui, 5 versículo 6. Esses símbolos representam a união do onipotente poder e do amor que se sacrifica. O leão de Judá, tão terrível para com os que rejeitam sua graça. O leão é isso aqui. É terrível para os que rejeitam a graça de Cristo. Se declara inimigo de Deus. Se declara inimigo. Aí é o leão, né? É o leão. Será o Cordeiro de Deus para os obedientes e fiéis. Amém. A coluna de fogo que fala de terrores e indignação para com o transgressor da lei de Deus é um sinal de luz, misericórdia e livramento para os que guardam os seus mandamentos. O braço forte que aniquila o rebelde será forte para libertar os fiéis. Todo o que for fiel será salvo. E ele enviará os seus anjos com risco de trombeta, e os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, versículo 31. Então o símbolo aí, conforme a gente já leu no texto, de leão e de cordeiro, é um contraste. O leão para os desobedientes. O cordeiro para os obedientes. Então aí o texto aí é muito claro. Ó, não choreis, né, diazinho? Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro, os 7 selos. Os 7 selos. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Raiz de Davi. Tinha a mesma humanidade de Davi, descendente de Davi. Tinha autoridade. Davi era rei e Jesus também é o quê? Rei. E é o rei dos reis. Interessante, Vilani, que aqui, né, você puxou esse assunto aqui falando do leão, né, assim como Jesus é o leão para os desobedientes e para os fiéis, é semelhante ao cordeiro. Entra na parte agora, como você mencionou, a raiz de Davi, ou seja, deixando bem claro da humanidade dele, né? Jesus, ele veio aqui, ele mesmo tinha condições de estar pleiteando na casa dos homens, porque ele sabia o que o homem sofreu, ele sabia o que o ser humano estava passando, e no começo dá uma certa dor no coração, porque começa falando assim, ó, não chores, porque João começou a chorar. Ele começou a entrar em desespero, começou a chorar porque ele via que não tinha ninguém digno. E o que vai acontecer? Porque aqui nós sabemos que
a parte selada estava falando a respeito do futuro, das coisas que iriam acontecer. Algumas coisas importantes das igrejas, sim, do futuro. Então, e não tinha o que fazer, como? Vai ficar selado? E ele ficou desesperado porque ele amava muito as igrejas, né? E eu fico imagina o desespero daquele homem. E aí o anjo de Deus teve que consolá-lo. Não, calma, olha lá, ali está o grande vencedor. Eu fico pensando, quando ele viu Cristo, imagina a alegria desse homem na hora, né? Imagina a alegria. Ele foi grande, muito grande. Sim, e aqui, irmãos, eu quero também ler um trecho que está em Testemunhos para a Igreja, volume 9, tá? É na página 267. O capítulo falando assim de distribuição e responsabilidades. Olha só, irmãos, que fala aqui para nós, ó. O 5º capítulo do Apocalipse precisa ser mais profundamente estudado. Ixi! Mas tem irmãos que não gostam nesse do Apocalipse, falam que é tão difícil de entender. Ah, isso me dá dor de cabeça, Alexandre. Ele leu o Apocalipse, me dá dor de cabeça, eu não aguento ler. Aqui está dizendo que tem que estudar principalmente o 5º capítulo. Muito aprofundado. Ainda continua. Ele, olha só, ele é da maior importância para os que haverão de participar da obra de Deus nesses últimos dias. Ou seja, se eu me considero um instrumento de Deus para a causa, para a obra, não importa, viu? Se eu sou uma pessoa simples, se eu sou uma pessoa de grande instrução, eu tenho que estar familiarizado com Apocalipse 5. Não importa, Guilherme, se eu tenho língua pesada, se eu não sei ler direito, ou então se eu sou uma pessoa bem instruída, se eu tenho talvez grandes títulos, doutorados, coisas assim do tipo, não importa. Para Deus todo mundo é igual. Tem que estar familiarizado com o Apocalipse 5. E aí continua, olha só. Alguns, né, há que estão enganados, olha só, estão enganados. Não se aperceberam do que está para acontecer na terra. Os que têm permitido que lhes obscureça a mente no tocante à natureza do pecado são vítimas de um erro fatal, a menos que efetue mudança decidida. Quando Deus pronunciar sua sentença sobre os filhos dos homens, serão achados em falta, estão transgredindo a lei e quebrando a aliança eterna, e receberão em conformidade com as suas obras. Olha só que coisa terrível. Então, quando a gente lê o capítulo 5, que a gente vai discutir muito do capítulo 5 aqui, vai ficar bem claro por que nós temos que estar atentos ao capítulo 5. O capítulo 5 nos deslumbra até o santuário, mostrando a obra mediadora de Cristo, o sacrifício de Cristo. Aí eu fico pensando, né, irmãos, hoje, você sabe, talvez você aí sabe, quantas pessoas pode se levantar na igreja e poder explicar sobre o santuário celestial na igreja, sobre a crença, sobre a doutrina do santuário. Quantos? Quantos pode explicar sobre o juízo investigativo? Quantos pode explicar vários assuntos a respeito da obra de Cristo? Então o capítulo 5 já dá início a isso. Mas se eu não estudo, né, Vilano? Fica difícil, não é verdade? Exatamente. E aqui a palavra de Deus está dizendo que eu e você temos que estar familiarizados com isso aí. E aí fala que o Cordeiro, ele ia abrir, quando abrir os selos, o rolo da história, do mundo e da igreja. Toda a história, para que a gente venha conhecer e se prepare para os eventos. Só para concluir aquela questão de descendência de Davi, Romanos capítulo 1, versículo 3. Romanos 1, verso 3. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Concluindo só isso aí, e a autoridade, Jesus ele veio com a natureza humana, e humana pós-queda. Vamos no domingo agora, na sala do trono celestial. Nós não vamos ler, irmão, mas está baseado Apocalipse capítulo 4. Vamos escrever como que a gente vê no capítulo 4 a sala do trono celestiais, mano. Como que é esse trono aí? A sala do trono. Como é que tá? O que está acontecendo aí? Você viu que interessante que ali tem todo um processo e ali todos os seres ali adorando. Aquele lugar é santo demais, sabe? Era santíssimo. E aí eles começam a falar santo, 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 o Deus Todo-Poderoso. E vai glorificando o nome de Deus ali, né? Aquele que é, que era e que há de vir. Então, e ali você vê que aquele lugar é um lugar santíssimo. É um lugar santíssimo, santíssimo, onde está o trono de Deus. Ali não é brincadeira. Então, e isso, olha só, para bom entendedor, irmãos, quando a gente fala aqui o local santíssimo, já nos remete ao local onde está sendo feita a expiação. Onde está sendo feita a expiação. Lá no local santíssimo é onde está o trono de Deus.
né? Dentro do santuário. Dentro do santuário. Aqui, quando a gente lê Apocalipse, mostra o santuário do começo ao fim. Só não enxerga quem não quer, irmãos. Só não enxerga quem não quer. Entendeu? Exatamente. Só não enxerga quem não quer, porque é bem claro ali, viu, mostrando o santuário. Tem, fala lá, né? A portinha aberta lá, né? A porta aberta. A porta aberta. A porta de qual aberta? A porta do santuário. Sim. Não é a porta do céu, é a porta do santuário. E o trono fica no santuário. E o trono, é claro, ele fica no santuário, né? Quero Então, ler o Desejado, páginas 130 e 131, irmãos. Olha o que fala. Satanás pôs em dúvida a filiação divina de Cristo. Aí aqui você vê que Cristo é adorado, né? Por todos os anjos, porque ele venceu, ele foi homem, ressuscitou e é divino. Divino. Satanás pôs em dúvida a filiação divina de Cristo. Da maneira porque foi sumariamente despedido, teve a irrefutável prova. A divindade radiou através da humanidade sofredora. Satanás foi impotente para resistir à ordem, torcendo-se de humilhação e raiva. Foi forçado a retirar da presença do Redentor do mundo. A vitória de Cristo fora tão completa como tinha sido o fracasso de Adão. Assim podemos resistir à tentação e forçar Satanás a retirar-se de nós. Jesus obteve vitória por meio da submissão e fé em Deus. Diz-nos mediante o apóstolo: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Não nos podemos salvar do poder do tentador. Ele venceu a humanidade. E quando tentamos resistir em nossa própria força, tornamos-nos presos de seus ardis. Mas torre forte ao nosso Senhor. Para ele correrá o justo e estará em alto retiro. Satanás treme e foge diante de mais débil alma que se refugia nesse nome poderoso. Amém. Então, Jesus poderoso, irmão, ele foi entronizado e ele falou assim que todo poder agora é dado no céu e na terra para ele. E aquele que se refugiar nele, vence Satanás. Com a humanidade nossa, nós não consegue. Mas com ele nós vence Satanás, vence tudo. E diz que aqui Satanás treme, hein? A mais débil pessoa aqui no mundo que estiver junto com Cristo, Satanás treme. Olha que coisa. Olha só aqui, Alexandre. Testemunho para Ministro, página 124. A elevada norma de Deus. Olha só o que fala. O Cordeiro de Deus é-nos representado como estando sobre o trono de Deus. É Ele a grande ordenança pela qual o homem e Deus se unem e comungam juntos. É por causa do Cordeiro que o homem e Deus se juntam. Olha só, continuando. Assim, é o homem representado como estando assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Este é o lugar designado para o encontro entre Deus e a humanidade. Tá aí. Então, vencer, eu acho que a gente vence. Se eu estou com Cristo, estou com o Cordeiro de Deus, automaticamente Deus me aceita e vamos junto, meu querido. Vamos junto. Fica claro, fica fácil. Então, o Cordeiro de Deus, por causa do Cordeiro de Deus, irmãos, nós temos esperança. Amém. Então, irmão, se a gente não vence, fica com essa ladainha aí, que nós vamos vencer só na volta de Jesus. Se a gente não vence, a gente tem que bater no peito. Somente eu pequei. Eu não venço porque eu não tenho comunhão com Deus. Irmãos, como é que um cidadão, um cristão, professor cristão, vai vencer? O camarada levanta correndo de manhã, lê mal a meditação, se lê uma página da escola sabatina, uma página, se lê, que a maioria não está nem estudando, nem lendo mais escola sabatina. Sai correndo, é aquela loucura em São Paulo, nas cidades grandes onde você está, volta para casa, cansado, e faz aquela oração, obrigado Senhor, e dorme. Então, como é que a pessoa vai vencer? Aí é claro que a pessoa vai se agarrar naquele muro. Só na volta de Jesus que eu vou vencer. Isso aplaca na mente, abaixa, o Espírito Santo está tocando a minha cabeça e eu começo a tirar aquilo. Não, só na volta de Jesus, só na volta de Jesus. É claro que eu não venço, mano, não vou vencer. E ainda com essa depressão espiritual, aí eu não vou vencer, mas não vence mesmo. E aqui todos os vencedores, eles têm sempre que clamar: eu venço em Cristo, e ele vence. Exatamente. E aquilo que você não vence, você será vencido por eles. Isso. É assim. História da Redenção, na página 377, diz assim, comentando mais adiante, já pegando englobando a boa parte do capítulo 4, verso 5, 8, verso 3 e 11, versículo 19. Vai falar lá a questão de João, como Cristo em visão, aí o João contempla. No santuário
Aqui está falando aqui sobre o santuário. Em santa visão foi permitido ao apóstolo João penetrar no céu, e ele contemplou ali o cartiçal e o altar de incenso, e quando abriu-se então o santuário de Deus, contemplou também a arca da aliança, Apocalipse 4, verso 5, 8, verso 3 e 11, verso 19. Os que estavam buscando a verdade encontraram prova indiscutível da existência de um santuário no céu. Moisés fez o santuário terrestre segundo o modelo que lhe foi mostrado, e Paulo declara que aquele modelo era o verdadeiro. Na paginação, eu estou lendo só para confirmar a visão aí. João teve lá na sala do trono, lá no santuário celestial. Aí vai falar sobre as 2.300 tardes e manhãs. Aí se os irmãos quiserem ler a página toda, seria de grande importância, porque já começa assim, ó. Em 1854, com a terminação dos 2.300 dias, anos, não mais existia o santuário terrestre. Havia já séculos. Portanto, o santuário literal, o santuário celestial, perdão, o santuário celestial era o único que poderia ser trazido à luz nessa declaração. Então, continue lendo a página que você vai conhecer mais sobre essa questão aqui do santuário e dessa visão aqui do capítulo 4. O capítulo 4 aqui é muito importante. Do versículo 1 até o versículo 5 é muito importante. Agora, irmãos, vamos comentar essa pergunta 2 do domingo, que é importante, que é baseada em Apocalipse 4, verso 8 a 11, e Apocalipse 5, verso 9 a 14. É muito importante aqui, essa questão aqui. Eu vou assim, comentar mais sobre o versículo 11 do Apocalipse 4, verso 11. No Apocalipse 4, verso 11, no Grande Conflito, na página 436 e 437, seria de grande valia cada um aqui procurar estudar. O dever de adorar a Deus se baseia no fato de que Ele é o Criador e que a Ele todos os outros seres devem a existência, e onde quer que se apresente na Bíblia seu direito à reverência e adoração, acima dos deuses dos pagãos, enumeram-se as provas de seu poder criador. Você continua lendo a página. Lá na página 437, olha o que acontece. Aqui ele enumera as razões por qual nós devemos adorar. Porque ele é o Criador e nós somos criaturas. Certo. Nós somos, ele nos criou. E tem interessante. Essa é a razão. Então Jesus é adorado porque ele é Criador e Redentor. Duas vezes. Exatamente. Aí na página 437 vai falar da grande importância do sábado, porque o sábado aponta e destaca Deus como quem? Criador. É o único mandamento de todos os mandamentos que destaca Deus, que aponta a Deus e destaca Deus como Criador. Sim. Aqui a importância do sábado como memória da criação consiste em conservar sempre presente o verdadeiro motivo de se render culto a Deus, porque Ele é o Criador e nós as suas criaturas. O sábado, portanto, está no fundamento mesmo do culto divino. Olha só aqui, ó. Pois ensina esta grande verdade da maneira mais impressionante, e nenhuma outra instituição faz isso. O verdadeiro fundamento para o culto divino, não meramente o daquele que se realiza no sétimo dia. Escute só como é interessante. Mas de todo o culto. Esse fato capital não poderá se tornar obsoleto e jamais deverá ser esquecido. Então aqui está muito claro esses textos aqui em relação a esse versículo, né? Só um detalhezinho, em Apocalipse 5, 12, e no Apocalipse 4 e 5, Jesus é adorado, né? Então essa ideia que Jesus não é Deus, irmão, tem que cair fora da mente. Cai fora disso aí. Porque nenhuma criatura que é criada pode ser adorada. Senão isso é idolatria. Não pode acontecer. Isso é idolatria. Jesus é Deus, então ele é adorado pelos anjos e pela humanidade. 24 anos se prostram. Então Jesus é Deus. Essa ideia, irmão, que Jesus foi criado, Jesus foi emanado, e vira aquela filosofia, irmão, a gente fica pensando, então Deus, o Criador, o Pai, ele teve tanto medo, ele falou assim, não vou combater com Satanás cara a cara, que eu tenho medo, posso ser que eu caia. Eu vou criar alguém para ir no meu lugar, batalhar isso. Olha que Deus medroso, irmão. Olha que Deus medroso. Então, irmão, isso está fora de cogitação. Deus, a história da redenção fala que Jesus
Os anjos até falaram assim, nós vamos por você, mestre, nós vamos no seu lugar, porque você não vai descer lá embaixo, tá doido? Não, não vai não, estou falando, parafraseando, irmãos. Você não vai descer lá embaixo. Jesus fala, não, só um Deus pode morrer por uma criatura. É porque o sangue do anjo não podia pagar. Só Deus pode. Então, irmão, Jesus é Deus, cai fora disso aí. Se Jesus sai, irmão, e não é mais Deus, ele não é mais Deus, o plano é esse, é o cair por terra. Porque como é que pode um Deus cria uma pessoa para que morrer num lugar, uma criatura morrer no lugar da criatura? Misericórdia, não tem como. Tem uma então, página. Jesus é Deus, digno é o Cordeiro. Exatamente. Tem uma página ainda aqui na Medicina e Salvação, a página, se eu não estiver enganado, só localizar a página 19. Aqui, na página 19, como é interessante essa questão aqui, irmãos. Na página 19 diz assim, ó. Este mundo foi visitado pela majestade do céu, o Filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, e vai falar o texto lá, o pensamento. Não, eu quero pegar mais as frases aqui. Cristo veio a este mundo como expressão do próprio coração e mente e natureza e caráter de Deus. Ele era o resplendor da glória do Pai, a expressa imagem de sua pessoa. Todavia, pôs de lado as vestes reais e a régia coroa e desceu de sua elevada posição para tomar um lugar de servo. Era rico, mas por amor de nós, para que pudéssemos ter riquezas eternas, se fez pobre. Ele fez o mundo, mas se esvaziou tão completamente a si mesmo que durante o seu ministério declarou: as raposas têm seus covis e as aves os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, Deus era rico, dono de tudo. Quando chega aqui na terra, não tem nem uma casa para dormir. Exatamente, irmão. Olha, desceu abaixo. Exatamente, ainda aqui ainda. Ele veio a este mundo e esteve entre os seres que criou, como homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Foi tentado em todos os pontos como nós o somos, mas sem pecado, venceu completamente o pecado. Amém. E se você continuar lendo na página, vai falar aqui um servo de todos. Então, irmão, aqui o negócio não é fácil não. Aproveitando, aqui você pode acompanhar várias páginas aí para você acompanhar esse comentário. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 462. Patriarcas e Profetas, página 107. Educação, página 115 e 178. Patriarcas e Profetas, página 356. História da Redenção, 377. Grande Conflito, 645. E Primeiros Escritos, 295. E Mensagens Escolhidas, volume 3, 431 a 33. E o Grande Conflito, já li essas páginas, 437 e 436. Você tem uma boa visão dessa lição aqui. Então vamos na segunda-feira agora, irmãos. Assembleia Celestial na Sala do Trono. Ricardo, lê para nós Apocalipse 4, versos 6 ao 8. Então vamos ver essa assembleia que está acontecendo lá na Sala do Trono. Assembleia Celestial. Capítulo 4, verso 6 começa assim, irmão. E diante do trono havia um mar de vidro, e semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, haviam 4 animais, cheios de olhos na frente e atrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um bezerro, o terceiro tinha uma face como de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um deles, 6 asas ao redor. Eles estavam cheios de olhos por dentro, e eles não descansam, nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então vamos comentar esse símbolo. O que significa esse símbolo, esses 4 animais aí? O mar de vidro, cristalino, pureza, cristalino, o mar de vidro, água, tudo transparente. A verdade de Deus é clara e direta, e é tudo puro e claro e direto. Então o mar de vidro é pureza, cristalinidade, clareza. Está diante de Deus, ele tem clareza, pureza mesmo. É pureza, claro, é nítido isso aí. Os 4 animais, alguns comentaristas defendem esse ponto.
que esses 4 animais os 4 aspectos que é apresentado através dos evangelhos. Aí você vê o primeiro animal, sobre um símbolo de um leão, não é isso? E esse leão, Mateus 25, versículo 34 e Mateus 27, versículo 37, claro, esse leão aí é a força, o poder, né, do evangelho, e esse aí é o evangelho de Mateus. O evangelho de Mateus, o leão da tribo de Judá, o evangelho de Mateus, né? E o segundo animal, um boi, Marcos apresenta essa questão aí do sacrifício de Jesus. O servidor, não o sacrifício de Jesus, né? Aí foi o sacrifício de Jesus. Marcos, o evangelho de Marcos apresenta isso aí, né? E o terceiro é bem apresentado aí, né, também, né? Sobre o homem aí, Jesus, a humanidade de Cristo. Lucas, quem destaca muito esse é o evangelho de Lucas, que destaca isso aí. Logo no começo, exatamente, né? Lucas destaca isso aí. Você vê logo falando do nascimento dele. Lucas destaca essa questão, Jesus, homem. E o quarto aí apresenta como uma águia, não é isso? Águia, se você observar no Êxodo, vamos ler esse texto de Êxodo. Esse texto de Êxodo é bom e importante ler também. Eu já dei os textos aqui. Lucas a questão da humanidade é Lucas 4, versículo de 1 a 2, Lucas 9, de 5 a 6. 5 e 6. E Êxodo, agora a águia, Êxodo 19, versículo 4. Verso 4 disse assim: Viste o que fiz aos egípcios, e como vos arranquei sobre as asas de águia e vos trouxe a mim. Vos carreguei. Como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Ou seja, Deus está se comparando a uma águia aqui nesse momento, a divindade, né? Exato. E quem fala muito da divindade e carrega, João, e qual é o evangelho? João. Se você quiser confirmar mais outro texto. A águia ela é um animal que vive muito. Exatamente. E ela tem a visão que vê tudo. Exatamente. Está por cima de tudo. Exatamente. A divindade. Ela é longe. E o evangelho de João é que destaca mais a divindade. A divindade. E Deuteronômio 32, versículo 11, versículo 12. Depois você quiser confirmar aí, você lê isso aí, né? E interessante, né, Vilani, que eles estão ali constantemente servindo a Deus. Constantemente. Exatamente. E assim, a gente deu uma destacada nos 4 seres viventes, né? Algumas traduções falam de seres viventes, outros falam animais. Mas também tem os 24 anciões ali, né? 24 pessoas ali. Os 24 anciões, né? Sim, os 24 anciões é muito interessante falar sobre. E ali são pessoas, são homens, né? São pessoas ali que estão ali. E fala-se deles no Apocalipse, né? Que são pessoas que foram remidas, né? Que foram trazidas, né? Para aquele local. E você pode ver, irmãos, que no decorrer do Evangelho, do Evangelho no termo geral, porque a Bíblia toda é o Evangelho. Exatamente. Né? A gente não vê, assim, Daniel não viu esses 24 anciãos ali, ele não menciona os 24 anciãos, Ezequiel não menciona esses 24 anciãos, eles não mencionam. Quer dizer que essas pessoas, se eles não são mencionados, quer dizer que eles não estavam ali antes. Sim. Certo? Eles não estavam ali antes. Mas João já menciona. João menciona, quer dizer que esse pessoal, esses seres ali, esses homens ali, eles foram inseridos depois ali. Então eles têm o privilégio de assistir diante de Deus ali, né? Como uma primícia. Aí você fala, mas de onde esses homens saíram? Quando esses homens vieram? Se a gente for para Mateus capítulo 27, verso 52, verso 53, é mencionado. A ressurreição especial. A ressurreição especial naquele momento. Né? Ressuscitaram, né? Sim, quer ver? Você está pronto aí? Ah não, você está com o Apocalipse, né? Porque vai confirmar, a ideia é o seguinte. Eu lendo primeiro esse texto aqui, depois em sequência você lê esse texto que vai encaixar melhor. Aqui. Pode ler. E cantava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus. Nos compraste para Deus de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Nos compraste. Ou seja, pelo seu sangue que eu estou aqui. Exatamente. Aí você agora... E olha só que interessante, né? Aí fala assim, o verso 50. Eu vou ler o 50 primeiro. Jesus novamente, bradando em alta voz, rendeu o Espírito. E verso 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas. E os sepulcros se abriram. E muitos corpos de santos que
que dormiam foram ressuscitados. Olha só. E saindo dos sepulcros, depois de sua ressurreição, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha só que coisa fantástica. 24 assim, alguns comentaristas falam que como tinha 12 tribos de Israel representando o Antigo Testamento, e os 12 apóstolos simbolizando o Novo Testamento. Então, exatamente. Aqueles que aceitam Cristo, tanto no Antigo Testamento são salvos pela graça, no Novo Testamento também são salvos pela graça. Não existe salvo pela lei, não. Isso é balela, isso aí. Nunca ninguém foi salvo pela lei. Salvo pela graça, desde Adão e Eva até o último homem, antes da porta da graça fechar, vai ser salvo pela graça, somente. É isso mesmo, essa é a realidade dos fatos. Sim, eu vou ler um texto aqui, ó, Conselhos aos professores, pai, estudante. O capítulo é Ao mestre e alunos. É um trechinho bem pequeno aqui, ó. A suprema glória dos atributos de Cristo é sua santidade. Os anjos se inclinam diante dele em adoração, exclamando: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 4, verso 8. Declara-se a seu respeito que ele é glorioso em sua santidade. Considerai o caráter de Deus, contemplando a Cristo, buscando-o. Então, se a gente contempla a Cristo, lendo sobre ele, estudando sobre ele, e buscando com fé e oração, podeis tornar-vos semelhante a ele no caráter. Então, irmão, a gente vai sendo transformado pela contemplação. A gente contempla Corinthians, Palmeiras, novela, filme, nós vamos ser transformados nisso aí. Aí, você citou até no começo, Ricardo, como que a pessoa vai estudar Apocalipse? Vai doer a cabeça. Porque a cabeça está estimulada a só ver, ela está preguiçosa. Já vem a cena, vem o som. Aqui você vai ter que ler e raciocinar e entrar na história. E concentração. Entendeu? E outra, Alexandre, às vezes, nem só lendo ele vai conseguir, porque ele vai ter que pesquisar em outras fontes ali também, sabe? Ele vai ter que buscar em outras fontes para poder abrir esse esclarecimento. Vou abrir até um parênteses, por isso que é bom pequenos grupos do Espírito de Profecia. Sim, os irmãos. Sim, porque vários irmãos dão um parecer. O ponto é você chegar, olha, então, visão diferente e tal. Eu estava pensando assim, não pensou assim, tá batendo mesmo. Eu não tava vendo sobre esse ponto de vista. Olha, né? Isso é verdade, você vai o que? Agregando conhecimento, né? E, irmãos, esse é muito bom, viu? E nós temos por esse costume, sabe, de estudar o Espírito de Profecia. Tem muitas pessoas que não liam antes, mas hoje já leram mais de 10 livros do Espírito de Profecia, lendo todo mundo junto, comentando, e fica mais fácil. Da primeira página até a última, hein? Da primeira à última página. Né? Então, assim, irmãos, façam isso como objetivo, crie esse hábito, isso é muito importante para vocês, né? Estudem a palavra de Deus, estudem a Bíblia e o Espírito de Profecia, se reúnam com os irmãos para estudar, né? Leiam e comentem, né? Isso é importante para a vida espiritual, não é verdade? Eu acho que é isso. A gente, como o texto diz aqui, considerando os pais, professores e estudantes, a gente vai contemplando a Cristo, vamos ser transformados por a imagem de quem? Do caráter semelhante de Cristo. Esse é o que Jesus vem buscar, irmão. Quem está com caráter semelhante ao dele. É esse que vai vir buscar. Exatamente. Esses animais aí com 6 asas aí, que fala o Apocalipse ainda, né? E Ezequiel também. E Ezequiel fala. Um fala que o Apocalipse fala aqui de 6 asas. Isaías também fala isso, né? E o profeta Isaías também chamado serafins, né? São serafins de 6 asas. Tem uns outros de 4 asas chamados querubins, né? Então é só detalhe, né? Para fazer a diferença aí, né? E esse cheio de olhos aí, isso denota o quê? Cheio de olhos. Isso denota que ele está vendo tudo. Esquadrinhamento. E outra coisa. Gênesis capítulo 11, versículo 5. Pode você ler esse texto. Além de esquadrinhar, Vilani, tem pleno conhecimento de tudo. Mostra sabedoria e conhecimento. Exatamente. Então nada escapa. Nada escapa aos olhos de Deus. Nada escapa. Então vamos agora para a terça-feira. O livro selado, Ricardo, lê para nós aí na King James, Apocalipse 5, de 1 a 7. Apocalipse 5, de 1 a 7. E aí nós vamos pegar já as duas perguntas, tudo nesse texto aqui, né, irmãos? A pergunta 4 e a pergunta 5. Olha só. E eu vi na destra do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. E eu vi um forte anjo proclamando em alta voz:
quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? Nenhum homem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro e nem de olhar para ele. E eu chorei muito, porque nenhum homem foi achado digno de abrir e ler o livro e nem de olhar para ele. E um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que prevaleceu, para abrir o livro e romper seus 7 selos. E eu olhei, e eis que no meio do trono e dos 4 animais, e no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto, tendo 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E o verso 8, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles harpas e vasos de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. Então vamos comentar isso aí, irmão. O livro selado. Então, essa questão do livro aí. Que livro era esse? E o que estava escrito nesse livro? No livro Parábolas de Jesus, nesse aqui. Na página 294, é muito importante nós lermos isso aqui. Isso aqui é muito importante nós lermos, tá bom, irmãos? Então vai falar sobre o leão da tribo de Judá, né? Leão da tribo de Judá. O livro, irmãos, o qual está falando aí, que para nós, que ele ficou assim, perguntando: quem é que vai abrir esse livro? E chorando, triste, e como é que vai ser a leitura desse livro aqui? Aí no livro Parábolas de Jesus, diz assim, olha como é interessante. E falou Pilatos, e ao perguntar a Pilatos: que farei então de Jesus? Gritaram: seja crucificado. Hei de crucificar o vosso rei? Interrogou Pilatos. E dos sacerdotes e maiorais veio a resposta: não temos rei, senão a César. Ao lavar Pilatos as mãos, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, os sacerdotes uniram-se à apaixonada declaração da turba ignorante: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Olha a pergunta aí. Deste modo, os guias judeus fizeram a escolha. Sua decisão foi registrada no livro que João viu na mão daquele que estava assentado no trono. Olha aí, no livro que ninguém podia abrir. Esta decisão lhe será apresentada em todo o seu caráter reivindicativo naquele dia em que o livro há de ser desselado pelo leão da tribo de Judá. Então, o povo judeu acariciava a ideia de que eram os favoritos do céu e seriam sempre deixados como igreja de Deus. Eram filhos de Abraão, declaravam, e o fundamento de sua prosperidade parecia tão firme que desafiavam terra e céu para desapossá-los de seus direitos. Por sua conduta infiel, porém, estavam se preparando para a condenação do céu e separação de Deus. Então, o livro, todos os atos da humanidade e todos os atos divinos, vai ter nesse livro a prova real de tudo que Deus fez por nós, de tudo, e toda a rejeição que o planeta Terra fez com relação ao seu Criador. Naquele dia não vai ter desculpa, né? Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Não tem. E é uma situação muito triste, né? Porque você vê o João ali, coitado, ali, triste, querendo saber o que vai acontecer com a igreja. E fica tudo registrado, né? Porque João foi mostrado para ele tudo o que ia acontecer com a igreja depois. Porque no decorrer do Apocalipse, no decorrer das lições, nós vamos entender o que João viu, não é verdade? Ele viu o futuro da igreja, ele viu o futuro da igreja, a igreja triunfante, ele viu a igreja triunfando. Então, foi isso que deu ânimo para ele no final. Isso. E ele foi lá e distribuiu já o senhor idoso, né, o velho João, escrevendo a carta de novo para o Apocalipse para os irmãos e clamando a Deus que Deus abençoasse e fortalecesse cada um. Então ele viu a igreja vencendo.
Ele viu traidores se levantando, que nem no estudo anterior nós comentamos aqui, traidores, servos do diabo dentro da igreja se levantando, certo? Ele viu homens falsos judeus, né? Os falsos judeus se levantando naquela época e hoje também, na questão espiritual, né? Falsos filhos de Abraão se levantando, querendo só ter a bênção de Deus, sabe? Só ter o nome de Deus, só quero ser chamado pelo seu nome, sabe? Mas eu mesmo vou me alimentar do meu próprio pão. Né? Isaías 4, né? Isaías 4, eu mesmo vou me alimentar do meu próprio pão. Então ele viu tudo isso daí, ele contemplou tudo isso daí. Então, nós hoje sabemos, né? Foi revelado para nós, sabemos o que aconteceu, o que está acontecendo e o que há de acontecer, nós sabemos. Agora, o que nós vamos fazer com isso, com essas informações? Né? Porque eu percebo, irmão, que muitas das vezes a gente não dá mínima, sabe? Muitas das vezes a gente não dá mínima para isso, sabe? A gente fica meio devagar, sabe? A gente fica assim, meio relaxado. E aqui, ó, olha só, eu quero ler outro texto, Vilano, falando do livro. Ó, Mensagem Escolhida, volume 2. Olha só o que fala. O livro que foi selado não foi Apocalipse. Apocalipse não foi selado, Apocalipse, o nome dele é Revelação, não é? Naquela parte da profecia, mas aquela parte da profecia de Daniel que se referiu aos últimos dias, né, diz a Escritura: tu, porém, Daniel, encerra essas palavras, sela o livro até o tempo do fim, porque muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Isso, Daniel 12:4. E quando o livro foi aberto, foi feita a proclamação: já não haverá demora. Está em Apocalipse 10, verso 6. O livro de Daniel agora está aberto. A revelação feita por Cristo a João deve vir a todos os habitantes da terra. Pelo acréscimo do conhecimento deve ser preparado um povo para subsistir nos derradeiros dias. Então, aí, como eu falei, né, a gente parece que não está dando a mínima, sabe, Alexandre? Não está dando a mínima. Só que aqui está falando. Por meio do livro de Daniel revelado aqui em Apocalipse, né, e o acréscimo de João, isso aqui vai preparar o povo para ficar em pé. Né? Então tem que estudar, né? Principalmente Daniel e Apocalipse. Principalmente Daniel e Apocalipse. E interessante, me perdoe falar isso, mas eu tenho que falar. É o livro que as pessoas menos gostam de ler. Principalmente no meio adventista do sétimo dia. Principalmente. As pessoas não gostam muito. Não é profecia. Aí a pessoa, mas eu não entendo. Então já que eu não entendo, então eu nem vou ler. Mas aí, é quando você não entende que você tem que ler. Chama alguém que entende para passar na igreja. Mas aqueles que entendem, o pessoal deixa eles falar. Fica difícil, né? Aí fica difícil, né? Aí o que nós estamos virando, irmão? Infelizmente, nós estamos virando uma igreja evangélica comum. Prega sobre Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é bom, irmão. Claro, está na Bíblia. João 3,16. Mas Jesus deixou para nós o livro de Daniel e Apocalipse. Foi Jesus. Se eu ler o livro de Daniel, eu ler o livro do Apocalipse, está falando de Jesus. E do que ele está fazendo. Sim. Então, irmão, esse assunto que deveria ser mais demorado dentro da igreja. Esse assunto. Daniel e o Apocalipse. Mas você já percebeu, Alexandre, que tem muitas pessoas que falam assim, não vamos falar Daniel e Apocalipse não, que vai causar alvoroço, né? Alarmista, você está sendo alarmista, né? Então fica no paz, segurança. Fica no paz, segurança, mas aí Paulo deixa bem claro que vem repetindo a destruição, você vai ficar chorando depois. E aí Jesus fala, e ali vai haver o quê? Choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. É aquela coisa, é a chamada cegueira voluntária, sabe? Eu nem vou ler, Vilano. Sabe quando diz profecia aí? É Atos dos Apóstolos? Não, nem vou ler. Vai que fala alguma coisa de mim. Vai que fala alguma coisa do meu pecado que eu não quero abandonar. Vai que fale, mesmo que não seja um pecado meu, mas vai que fale algo que eu vou ter que me sacrificar para poder cumprir e eu não estou disposto. Entendeu? Por isso que Jesus é uma águia. Ele vem lá no fundo da mente ler a intenção da pessoa porque ela não leu. Sim, tudo bem. Mas essa questão de, como você estava falando, um ser de Deus que levar uma mensagem de verdade, não é criticar os irmãos, não é chicotear os irmãos, nada. Fala simplesmente a verdade como é em Jesus. Aí algumas pessoas ficam fazendo tramóia, tudo isso vai cair por terra. Não adianta. Lá no passado fizeram isso e caiu por terra. Muita gente se prejudicou, chamados diabos traidores. Meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Se você quiser fazer tramóia, muitas vezes a pessoa diz assim, bom, como eu tenho uma certa autoridade, eu tenho uma certa influência, eu vou usar essa minha influência para fazer determinada coisa. Se não tiver
com a aprovação divina, mais cedo ou mais tarde você vai receber o resultado disso. Vai receber, é impossível de você não colher o fruto da sua desobediência ao país celestial. Cada um de nós vai receber. E aqui, isso, e aqui não, não, isso aí, exatamente, isso aí vai receber aqui e depois recebe de novo, em dobro. O Apocalipse até fala isso, o dobro, né? Fala isso, né? Essa questão, né? Então, pessoa que quer atrapalhar a obra de Deus, barrando os servos de Deus, a mensagem de Deus, não vai adiantar. Conforme a gente viu no livro aqui, os sacerdotes, na página 295 do Parábola de Jesus, eu esqueci de dar essa página, eu li a 294, mas li a 295 também, e você vai ter grande luz sobre a questão uma conversa que Jesus teve com os sacerdotes, muito importante. Então, tudo vai estar anotadinho, está sendo anotado, não adianta. A pessoa vai receber a sentença final. Sim. Essa sentença, se você ficou ao lado de Deus, será positiva. Se você não ficou ao lado de Deus, você vai receber a outra consequência. Isso independentemente de quem você seja. Um presidente de associação, qualquer cargo, qualquer autoridade. Mais simples seja. Não tem jeito, não adianta. Então, irmãos, lutar contra Deus é causa perdida. Então, irmãos, aqui de um modo geral, resumindo, Jesus, irmãos, ele tirou o selo, irmãos. Ele tirou o selo para mim e você. Para mim e você saber o que está ali. Sim. Entendeu? Se não fosse para você saber, se não fosse para mim saber, ele não tiraria selo nenhum. Exatamente. Só para começar. Então, se ele tirou o selo, é para que seja o quê? Livre, para me manusear livremente. Tá? Então não tem lógica nenhuma, Alexandre, eu pegar e falar, não, eu nem vou ler, ou então eu não entendo. Peraí, pode ser que eu não entenda, mas Deus é poderoso para me dar sabedoria. Sim. Na palavra de Deus é bem claro, o Tiago deixa bem claro ali, peça a Deus, Deus vai te dar luz, Deus vai te mostrar, você estude a palavra de Deus. Tem que se esforçar, preguiçoso não vai estar na preguiçoso espiritual não tem chance, não tem chance mesmo. Vai ter com a formiga. Vai ter com a formiga. Exatamente. Tem um texto aqui rapidamente também. Irmãos, Deus ele é muito bom, é maravilhoso. Quando estudamos o caráter divino à luz da cruz, vemos a misericórdia, a compaixão e o perdão misturados, a equidade e a justiça. Vemos no trono alguém tendo nas mãos, nos pés e no lado as marcas do sofrimento suportados para reconciliar o homem com Deus. Vemos um Pai infinito habitando na luz inacessível e todavia recebendo-nos para si através dos méritos de seu Filho. A nuvem de vingança que ameaçava apenas miséria e desespero, a luz da cruz refletida revela as palavras de Deus. Vive, pecador, vive, arrependido e crente, vive. Eu já paguei o resgate na contemplação de Cristo, demorando-nos na praia de um amor sem limites. De um amor sem limites. Então você vê, Jesus é digno de abrir o selo, porque ele viveu nesse mundo, deixou a glória do céu, viveu nesse mundo como um homem, morreu por nós, sofreu, morreu, venceu aqui na carne, ressuscitou, e ele é digno. Então, irmãos, Jesus passou todas essas fases, sofrimento, passou necessidades, não tinha casa para dormir, por nós, para que hoje a gente tenha isso aqui, ó. Bíblia, Espírito, Profecia, tudo mastigadinho. Olha como é isso. Vamos agora, quarta-feira, digno é o Cordeiro, Ricardo. Vamos ler Apocalipse 5, agora vamos entrar Apocalipse 5, de 8 a 14. Evilane, lê Efésios 1, 20 a 23, e eu vou ler Hebreus 10, 12. Apocalipse 5, verso 8 a 14. Verso 8 fala assim: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. E cada um deles tendo harpas e vasos de ouro cheios de incensos, que são as orações dos santos. E eles cantavam uma nova canção, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e nos resgataste para Deus pelo teu sangue, de cada família, língua e povo e nação. E nos fizestes reis e sacerdotes para o nosso Deus, e nós reinaremos sobre a terra. E eu olhei,
e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e o número deles era de 10.000 vezes 10.000 e milhares de milhares, dizendo em alta voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e a riqueza, e a sabedoria, e a força, e a honra, e a glória, e a bênção. E cada criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e assim como as que estão no mar, e tudo que neles há, eu as ouvir dizer: bênção e honra, e glória e poder sejam àquele que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, para sempre e sempre. E os 4 animais disseram: amém. E os 24 anciãos se prostraram e adoraram aquele que vive para sempre e sempre. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Agora, 20 e 23. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e pondo a sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Olha, em Hebreus 10, verso 12, diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, e assentou à destra de Deus. Então vamos comentar esse digno é o Cordeiro, irmãos, baseado nesse texto que a gente leu. É digno. Você pode ver, irmãos, que fala que toda a vasta criação reconhece isso e clama em alta voz: digno, adorando ele, digno, isso é digno, é digno. Mas aí eu fico pensando, né? Como a pessoa, como alguém chega a esse ponto de falar, né? Chega a ponto de falar que Jesus é digno, do Cordeiro é digno. O que leva as pessoas a falar assim com todo, a plenos pulmões, que ele é digno? O que leva eu e você, irmão, você, Alexandre, o que leva a gente a confessar Jesus Cristo a cada dia? Será que é da boca para fora? Não, é o contemplando a cada dia que nós somos transformados. Porque da boca para fora, muitos existem, mas essas pessoas mencionadas no livro do Apocalipse, que foram apresentadas aqui, essas pessoas estão falando com todo o seu ser, eles estão sendo autênticas, sendo verdadeiras ali, entendeu? Estão adorando mesmo a Deus com um coração puro, limpo, entendeu? E Deus está recebendo essa adoração. Então, a contemplação, irmãos, né? A gente sempre falou isso aqui, né? Que a contemplação, pela contemplação nós somos transformados, ou a um servo de Deus ou a um servo de Satanás. Não tem em cima do muro. Não tem em cima do muro. E aqui, ó, mensagem aos jovens, no capítulo Fé Viva, na página 112, fala assim, ó: não vos desanimeis quando o vosso coração vos parecer duro. Todo obstáculo, todo inimigo incerto, todo inimigo interno, tão somente aumenta a vossa necessidade de Cristo. Ele veio para remover o coração de pedra e dar-vos um coração de carne. Esperai dele a graça especial para vencer as vossas falhas peculiares. Quando assediados pela tentação, resisti firmemente às insinuações do mal. Dizei à vossa alma: como poderia eu desonrar o meu Redentor? Entreguei-me a Cristo, não posso fazer as obras de Satanás. Clamai ao amante Salvador, pedindo-lhe auxílio para sacrificardes cada ídolo e removerdes todo o pecado acariciado. Deixai que os olhos da fé contemplem Jesus perante o trono do Pai, apresentando as mãos feridas enquanto intercede por vós. Crede que vos virá força por meio de vosso precioso Salvador. Pela fé, olhai as coroas que se acham reservadas para os que vencerem. Escutai o canto exultante dos remidos. Digno é o Cordeiro que foi morto e que nos remiu para Deus. Esforçai-vos por considerar reais essas cenas. Olha só que coisa fantástica. Aqui a mensageira do Senhor está incentivando ao povo, né?
a contemplar a Cristo, ver ali a beleza, o poder de Deus para te salvar, para te libertar do desejo do pecado, do diabo, né? E te transformar, né? Transformar num ser perfeito em Cristo. É para você contemplar isso, porque pelo contemplar nós somos transformados. E aqui, esses homens, esses seres aqui, são seres transformados, a imagem e semelhança de Deus. Ali eles falam com plena autoridade e aos plenos pulmões, com todo o amor do seu ser. Entendeu? E aqui pode ter certeza que vai ter um povo tirado daqui da terra, além desses 24 que já estão lá, vai ter mais um povo, uma multidão grande, tá? Uma multidão grande, além dos 144 mil, vai ter uma multidão grande que vão clamar a plenos pulmões: digno é o Cordeiro que fez tudo isso por nós, louvamos o seu nome, Senhor. Está bem claro isso daí, a gente sabe disso. Mas agora é o que eu fico pensando, Alexandre e Vilani. Será que eu vou estar ali entre eles? Será que eu vou estar ali entre eles? Né? Porque falar que vai ter, sim, a gente fala, porque vai ter mesmo. Isso é independente de mim. Independente se eu sou de Deus ou se eu não sou de Deus. A questão é, e eu, será que eu vou estar em meio àquele grande coral falando que digno é o Cordeiro? Será que eu vou estar lá? Isso fica para nós refletirmos, na verdade. Fica para nós refletirmos. Exatamente. Na página 355 até 312, se você quiser ler, é bom. É na meditação Refletindo a Cristo. Refletindo a Cristo. Refletindo a Cristo. Eu vou ler pouquinho aqui, mas eu quero que você leia essas páginas. Bem-aventurados são também os que choram com Jesus, em simpatia com os entristecidos do mundo e em tristeza pelo pecado. Desse pranto não participa nenhum pensamento egoísta. Jesus foi o varão de dores, suportando angústia de coração tal que nenhuma linguagem poderá retratar. Seu espírito foi ferido e moído pelas transgressões do homem. Afadigou-se em zelo consumidor para aliviar as necessidades e infortúnios da humanidade. E o seu coração pesava de tristeza ao ver multidões recusarem ir a ele para que vivessem. Todos os que são seguidores de Cristo terão parte nesta experiência. Ao participarem de seu amor, entrarão para o serviço a fim de salvar os perdidos. Participam dos sofrimentos de Cristo e também participarão da glória que há de ser revelada, unidos com Ele em sua obra, com Ele solvendo o cálice da amargura, são também participantes de seu gozo. O Senhor tem graça especial para outorgar ao que pranteia, graça cujo poder é abrandar corações e ganhar almas para Cristo. Então, irmãos, aqui nós temos que ficar... Tem essa questão no mundo, o sofrimento das pessoas do mundo, é o diabo que provoca isso. Então a gente tem que ficar triste com isso. E também, conforme o texto falou aqui, pelo pecado. O pecado dos outros e especialmente o nosso. É assim, é dessa maneira. Então, se a pessoa ela não tem tristeza pelo pecado, essa tristeza na realidade não é só aquele mero um remorso de Judas Iscariote, não. Essa tristeza é arrependimento mesmo. Tristeza pelo pecado é abandono mesmo, né? É isso. Essa questão que seria que é muito importante para todos nós. E os anjos aqui nessa questão do Cordeiro, os anjos eles ficam em volta do trono, né? Ficam em volta do trono, dizendo que Jesus é digno. Por que ele é digno e os outros não? Na terra, nós sabemos em Romanos 3:23 que todos, conforme o texto, todos pecaram, não é isso? Na terra não havia ninguém digno para abrir lá os selos. E no céu não havia ninguém digno? Por que fala só o Cordeiro? Porque foi ele que fez o quê? O sacrifício. Então ele ligou a terra e o céu. Amém. Ele, digno, divino, e o digno, humano. 100% Deus, 100% homem. Exatamente. Você estava falando aqui, está na página 23, com a minha Cristo, ó. Arrependimento envolve tristeza pelo pecado e o afastamento dele, página 23. Quero ler um texto, irmãos, aqui para os irmãos. Meditação matinal, nos lugares celestiais.
me engano que os irmãos estão falando, principalmente o que o Ricardo falou, e nós, irmãos, temos que buscar Deus, temos que aqui para que possamos contemplar as belezas do céu. Não precisamos esperar até que sejamos transladados para então seguir a Cristo. O povo de Deus pode fazer isso cá embaixo. Só havemos seguir o Cordeiro nos atos celestiais se o seguimos aqui primeiro. Não devemos seguir a Cristo intermitente ou caprichosamente, apenas quando é para vantagem nossa. Ou seja, seguir a Cristo apenas quando a gente está sofrendo, está desempregado, alguém fica doente. Não. Devemos decidir segui-lo agora, na vida diária. Devemos seguir o seu exemplo, como um rebanho segue, confiante seu pastor. Devemos segui-lo, mesmo sofrendo por sua causa, mesmo que você é perseguido, dizendo a todo passo, ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13, verso 15. A prática de sua vida deve ser a prática da nossa, e o assim buscarmos ser semelhante a ele, e por nossa vontade, em conformidade à sua, havemos de revelá-lo. Então, irmãos, mesma coisa, nós contemplamos a Cristo, nós vamos ser transformados à sua semelhança. E seguir esse exemplo de Jó, ainda que ele me mate, nele esperarei. Olha, irmãos, que homem de Deus, homem de carne e osso, homem que nasceu com tendência herdada, cultivada para o mal, cultivou também, mas venceu. Olha que homem, irmãos, seguir esse exemplo. E ele seguiu o caráter, teve o caráter semelhante de Cristo, Jó. Olha, irmãos, então, se a gente seguir Jesus, não é para seguir só lá não. Na volta de Jesus, seguir aqui, como ovelha segue o seu pastor. Se a gente colocasse todas as nossas forças, irmão, como a gente segue alguns homens humanos aqui na terra, e virasse esse seguir humano, seguisse a Jesus, nós estaria bem avançado espiritual. Porque a gente gosta, é viciado em seguir homem. O Vilano falou, ele é um líder grande, está falado, o que ele falou está falado. Está falado. Se a gente, essa disposição de seguir o Evilano, seguisse Cristo, nós já saíamos daquele anão espiritual que nós estamos. Nós somos anões espirituais porque a gente segue homem. Segue homem, misericórdia. E é confiar no braço de homem que muitos vão cair. Vai cair. Tem caído e vão cair mais ainda. Vai cair. Continuando ainda sobre o pensamento do Apocalipse, o versículo 12 do Apocalipse. E sobe o cântico de louvor dos que estão vestidos de branco em redor do trono. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Apocalipse 5, versículo 12. Apesar de ter sido Satanás constrangido a reconhecer a justiça de Deus e a curvar-se à supremacia de Cristo, seu caráter permanece sem nenhuma mudança. O espírito de rebelião, quão poderosa torrente, explode de novo, cheio de frenesi. Decidiu-se a não capitular no grande conflito. Chegado é o tempo para uma última e desesperada luta contra o Rei do Céu. Arremessa-se para o meio de seus súditos e se esforça por inspirá-los com a sua fúria, incitando-os a uma batalha imediata. Mas dentre todos os incontáveis milhões que seduziu a rebelião, ninguém há agora que lhe reconheça a supremacia. Seu poder chegou ao fim. Os ímpios estão cheios do ódio, do mesmo ódio a Deus, o qual inspira Satanás. Mas veio que seu caso é sem esperança, que não podem prevalecer contra Jeová. Sua ira se acende contra Satanás, e os que foram seus agentes no engano e com furor de demônios voltam-se contra eles. Que coisa. Está vendo aí? Então, não adianta lutar contra Deus. Então, é caso perdido, caso perdido. Vocês acompanham mais algumas leituras o comentário da lição? Patriarcas e Profetas 353, Grande Conflito 652, Comentário Bíblico Adventista 920, Comentário Bíblico Adventista volume 7, página 922, e o Grande Conflito 479, página 511 a 512, e eu já citei as páginas 436 e 437 também, né? E Patriarcas e Profetas, página 641, e a página 36 também.
Aqui tem Testemunho para Ministros, página 433. E o Atos dos Apóstolos, páginas 601 a 602. Essas são as páginas dessa quarta-feira. Então vamos na quinta agora, o significado do Pentecoste. Cara, lê para nós Atos 2, 32 e 36, e eu vou ler João 7, 39. Atos 2, verso 32 e verso 33, diz assim: A este Jesus, Deus o ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Portanto, tendo sido exaltado pela direita de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele derramou isso que vós agora vedes e ouvis. João 7, 39, ó. Isso ele diz com respeito ao Espírito, que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então vamos comentar o significado do Pentecostes, irmãos. Isso aqui é umas 3 lições. Esse Pentecostes já foi comentado algumas vezes já. Aqui nós sabemos que o significado do Pentecostes, como nas outras lições, página 42 de Atos dos Apóstolos, página 546 do Grande Conflito, História da Redenção 244, Atos dos Apóstolos 165, Primeiros Escritos 259 a 260. O Pentecoste, aquela festa lá que era literal lá, nós sabemos que no dia de Pentecoste era onde ia ter uma colheita. Mas antes dessa colheita, tinha que ser feito o quê? Eles tinham que apresentar uma oferta. E essa oferta, esse molho mexido aí, é um molho que o sacerdote ele oferecia a Deus. No símbolo se encontra a realidade em Cristo, a oferta. E os frutos da colheita, Jesus deu uma messe, que é representado por a grande colheita que vai vir. Quando Jesus, você citou já aquele texto de Mateus 27, em Mateus 27, você citou um pouco atrás, sobre a questão do Apocalipse, esses que estão lá no céu. E Jesus levou para o céu. Então Jesus levou as primícias. As primícias. Jesus as primícias, e o que foi com ele também, né? Eles foram levados lá para o céu lá. Comentando aqui essa questão ainda, do Atos, dessa questão do dia de Pentecostes, então, Jesus subiu ao céu, lá ele foi coroado. Ele foi coroado. Aí teve aquela festa no céu, até aqui no Atos dos Apóstolos, aqui a ascensão de Cristo ao céu, aqui, ó, na página do Atos dos Apóstolos, página 38 e 39. Lá que Jesus foi ungido como sumo sacerdote, ele foi ungido. Quando ele foi ungido, o Espírito Santo, aí o Pai concedeu o Espírito Santo aqui os apóstolos. Quando ele foi ungido, que significa que foi aceito o sacrifício. Exatamente, sacerdote e rei. Então teve a coroação. Então a maior festa não foi na terra, foi no céu. A coroação de Cristo no céu como sumo sacerdote, como sumo sacerdote e rei. Então, foi isso aí que aconteceu no dia de Pentecostes. Coroação no céu, derramamento do Espírito Santo na terra. Jesus, aquela tipologia lá do dia de Pentecoste, se cumpriu em Cristo. E se cumpriu em Cristo e nos apóstolos no dia de Pentecostes. Então quem quiser estudar mais, aprofundar, tá o capítulo 87, para meu Pai e vosso Pai. Exatamente, é isso mesmo. É o último capítulo do livro desejado. É o último capítulo? Deixa eu ver se eu consigo localizar algumas palavras aqui, enquanto vocês podem fazer algum comentário. Ricardo, lê esse texto aqui, ó, esse texto é muito bom, está na lição. Sim. Página 38 e 39 de Atos dos Apóstolos. No finalzinho aqui, irmão, do dia de quinta-feira, tem esse trecho aqui, né, de Atos dos Apóstolos, diz assim, ó: a ascensão de Cristo ao céu foi para seus seguidores um sinal de que estavam para receber a bênção prometida. Ao transpor as portas celestiais, Jesus foi entronizado em meio à adoração dos anjos. Tão logo foi essa cerimônia concluída, o Espírito Santo desceu em ricas torrentes sobre os discípulos, e Cristo foi, de fato, glorificado com aquela glória que tinha com o Pai desde toda a eternidade. O derramamento pentecostal foi uma comunicação do céu
de que a confirmação do Redentor havia sido sendo feita, e de conformidade com a sua promessa, Cristo enviou do céu o Espírito Santo, Jesus enviou do céu o Espírito Santo sobre seus seguidores, em sinal de que ele, como sacerdote e rei, havia recebido todo o poder no céu e na terra, tornando-se o ungido sobre seu povo. Atos dos Apóstolos, página 38 e 39. Irmão. Então, exatamente. Esse texto casa com aquele texto quando Maria vai, Jesus ressuscita, vai pegar e Jesus fala: não me toque, porque eu sou meu pai, não me detém. Porque aí ele teve que subir, foi entronizado, aí ele volta e diz: agora todo o poder foi dado. Aí o Espírito Santo, ele ganhou o trono, né? Exatamente, ele foi. Deus, o pai falou assim: foi aceito o sacrifício. Ele foi, voltou, depois ele foi de novo para fazer a coroação, o qual é essa aqui, ó. Aqui você lê a página toda, eu vou ler pouco. O texto na página 834 desse livro aqui, dessa edição aqui. Desejar das nações. É, o desejado. Eu vou ler coisa pouco, que é coisa rápida. Mas ele os detém em um gesto. Ainda não pode receber a coroa de glória e as vestes reais. Entra à presença do Pai, mostra a fronte ferida, o laceado flanco, os delacerados pés, ergue as mãos e apresenta os vestígios dos cravos, aponta para os sinais de seu triunfo, apresenta a Deus o molho, olha, o molho movido. Aqueles ressuscitados com ele como representantes da grande multidão que há de sair do sepulcro por ocasião de sua segunda vinda. Aí você lê a paginação todinha, são 3 páginas, lê o capítulo todo que vai fazer bem. Para meu pai e vosso pai, lê o capítulo todo. Aí você vai expandir mais. Então você viu que interessante, Vilani, esse trecho aí que você já leu? Bom, se talvez algum irmão estava confuso, mas os irmãos falaram aí que esses 24 anciãos são esses homens, são essas pessoas que ressuscitaram, né? Mas aqui na Bíblia não está escrito isso daqui, mas aqui desejado está deixando bem claro, né? Deus revelou aqui que os 24 anciãos são essas pessoas que foram levadas lá para o lar eterno. Sim, porque não pode ter outro meio, porque quem morre, irmão, está na sepultura, ninguém vai para o céu direto. Então, os únicos que a gente vê, o base bíblica que ressuscitou, foi os homens aí no Novo Testamento, Mateus 27. Então, é os únicos que podem estar lá, não tem outro. Agora, não pode querer especular quem são os nomes. Ah, não, é Abraão, é não sei quem, não pode especular. O 24 foi lá. Foi chamado, não sabe quem. Tem um texto, irmão, olha que lindo, texto no Desejado, o capítulo Não se turbe o vosso coração, página 671, vai falar do Espírito Santo. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É o Espírito que torna eficaz. É por meio do Espírito que o coração é purificado, ó. Tá vendo? Por ele torna-se o crente participante da natureza divina. Nós únicos com Deus. Cristo deu seu Espírito por um poder divino para vencer toda a tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar seu próprio caráter em sua igreja. Então, irmão, olha só essas 2 frases aqui no início, irmão, 2 linhas aqui, ó. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda, aqui está a palavra toda, grifa no seu livro, irmão, toda, para ninguém ficar te enganando aí, que é quase toda, mentira. Toda tendência hereditária, aquilo que eu herdei e aquilo que eu cultivei, ou seja, eu tinha a tendência recebida e o desejo de beber. Eu posso vencer isso e ainda aquilo que eu cultivei, aquilo que eu pratiquei ainda. Ó, toda cultivada para o mal e gravar o seu próprio caráter em sua igreja, ou seja, o caráter de Deus na pessoa. Então é libertação total. E é um poder qualquer? Poderoso, poder divino, poder de Deus. É Deus conosco. Misericórdia, gente. Aí, Alexandre, você me permite. Aí quando eu ouço, Vilani, pessoas falando, não, nunca podemos ser vencedores. Nunca podemos vencer toda a tendência. Aqui está toda. Aí quando eu estou falando isso, é o que vem na minha mente. Se eu estiver errado, por favor, vocês possam me corrigir. Quando eu falo isso, ou quando eu deixo saindo da minha boca para fora, ou eu acalento isso no meu coração, eu estou automaticamente rejeitando o poder de Deus, estou rejeitando o Espírito de Deus. Quando eu falo isso, cara, quem fala por trás de mim é o dragão. Eu falo como dragão.
Satanás não pode ser. Não tem como, porque só tem dois poderes. Um diz que eu posso vencer toda a tendencialidade cultivada. O outro diz que não. O outro vai dizer que não. Ué, pera lá. Então, irmão, eu vou crer no Espírito de Profecia. Quem é inspirado, eu não vou crer. Eu não vou crer no gibi que um homem escreveu, num jornal. Eu vou crer no Espírito de Profecia. Acabou, irmão. Então toda a terra se cala-se. Não, porque Vilani, olha só. O Alexandre falou que está falando é o dragão. Não tem outro, não. Só pode, tem que ser ele mesmo. Não tem neutralidade. Porque é o seguinte, porque é o seguinte, olha só. Jesus deixou bem claro que o reino dividido não fica em pé. Então, Deus não vai contra Deus. Entendeu? Jesus não vai contra o Espírito Santo. O Espírito Santo, Jesus deixou bem claro em João, se lê João 17, falando o seguinte, que ele, quando ele aparecer aqui, quando ele vier, ele vai me glorificar, ele vai me exaltar, ele vai falar de mim, ele vai me exaltar, ele vai querer fortalecer vocês na minha presença, ele não vai falar contra. Então, e outra, se com o Espírito de Deus nunca vou ser vitorioso sobre o pecado, se com o Espírito de Deus nunca vou ser vitorioso sobre o pecado, então esse Espírito não é de Deus. Aqui esse Espírito, com licença, no comentário sim, sim. Esse espírito de dizer que a pessoa não vai vencer, esse é o espírito do paganismo. O espírito do paganismo, eles são salvos na transgressão e não da transgressão. Sim. Isso aí já apresentou aqui, já que Caifás adquiriu essa mentalidade lá no passado, e a maioria dos cristãos hoje, que eles têm essa linha de raciocínio, é uma linha pagã, é um pensamento pagão, ser salvo no pecado. Interessante, Evilane, só rapidinho, você já vai ler. Na lição passada, irmão, a lição que nós falamos aqui a respeito da carta às igrejas, tinha duas classes de pessoas ali. Tinha uns chamados nicolaítas e tinha outros chamados como se fossem os filhos de Balaão, né? Os que aceitaram a doutrina de Balaão e os nicolaítas. Essas pessoas, de um modo geral, defendiam essa linha de raciocínio. Nunca vamos vencer o pecado, nunca vamos vencer. E eles por Deus, eles são considerados e Deus odiava eles. São considerados diabos traidores. Veja interessante, viu, Alexandre? Jesus falou assim, eu odeio esse povo, eu odeio. Jesus bem claro, eu odeio eles. Então, irmão, isso é sério, irmão. Nós tomemos cuidado, que não sai da nossa língua jamais, que nós nunca vamos poder vencer o pecado, ou então e a gente vai lá e ensine para a pessoa, olha, você não adianta não, viu? Você nunca vai conseguir, não, é só na volta de Jesus. Porque Jesus deixou bem claro para os nicolaítas e para os de Balaão, que defendiam essa linha de raciocínio, eu odeio eles. Imagina essa mesma frase vir sobre mim, vir sobre você. Jesus falou, eu te odeio. Então quem fala para vencer é Balaão, é falso profeta. É falso profeta. Não, ó, no comecinho, é o Espírito que torna eficiente o que foi realizado pelo Redentor do mundo. Então se a gente está falando que não pode vencer, mano, nós estamos fazendo ineficiente a obra de Jesus. Ineficiente. E outra coisa, tem essa questão também, quando você pega essa linha do paganismo, hoje está na igreja, então, de um modo geral, é o cristianismo, o paganismo batizado dentro da igreja, né? É o cristianismo batizado através do sistema pagão. Então, essa mentalidade, como você citou os textos que falam sobre caráter, o caráter de Deus, ele é revelado através de sua lei. Sim. Então, quando Deus fala assim, tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia, que quer que o caráter dele seja implantado em sua igreja, no nosso coração, em termos individuais e em termos coletivos, exatamente, ele está falando isso. Eu quero que vocês tenham a minha lei no seu coração. E a Bíblia fala assim, gravado de Cristo. Mente de Cristo. A mente de Cristo e o pensamento de Deus é encontrado onde? Na sua lei. Sim. Exatamente, é o que Deus pensa de nós. Pensa para nós e pensa em nós, está na sua lei. Sim. Que não mate, que não roube, que não faça isso, não faça mal a ninguém. Fique todo mundo em harmonia e numa paz. E se conta tudo isso aonde? Na lei de Deus. Dá um exemplo, se todas as pessoas em determinado lugar resolvessem, pela misericórdia, pelo poder de Deus, guardar 100% de uma cidade, guardar a lei de Deus, como seria essa cidade? Uma bênção. Lá seria o céu, aqui na terra. Olha só que interessante, eu quero só ler mais um trecho, Alexandre, falando do Espírito Santo, está em Hebreus 10, verso 15. Olha só o que fala aqui, ó. E disto, o Espírito Santo também nos é por testemunha. O Espírito Santo nos testemunha. Porque depois do Espírito Santo haver dito, olha só, este é o pacto, ou em algumas traduções fala, esta é a aliança,
que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, e em suas mentes as escrevereis, e de seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Então, peraí, o Espírito Santo está falando que vai colocar a lei de Deus no meu coração, né? E na minha mente. E não vai ter mais, e meus pecados ser perdoados, não vai lembrar mais dos meus pecados. Mas como, irmão? Como? Se as pessoas ficam falando aí que não vou ser vitorioso. Então quer dizer que é outro espírito que tá querendo colocar na minha mente, não o Espírito de Deus. É falso profeta. É falso profeta. É enquanto a Bíblia não Não, gente, pessoas que não querem guardar a lei de Deus, eles são considerados por Deus dessa maneira. Salmo 119, versículo 115. Apartai-vos de mim, malfeitores, pois guardarei os mandamentos do meu Deus. São malfeitores. São malfeitores. Esses que dizem que seja quem for, pastor, ancião de igreja, que fica ensinando os irmãos. E é uma vergonha um pastor de uma igreja receber salário de dízimo para enganar os irmãos. É pago para enganar os irmãos. É uma fatalidade, é triste. É uma vergonha, vergonha. É triste. Uma vergonha. E ele consegue por Deus um malfeitor. Sim. Um malfeitor. Sexta-feira, irmão, para nós seminarmos aqui, tem uma pergunta para discussão. Perguntamos: um dia estaremos no céu, louvando o Senhor por sua bondade, poder e graça. Amém. Viver em atitude de adoração nos ajuda na preparação para esse dia. É a pergunta. Será que é? É importante isso? É importante. Temos tido essa postura diante de tudo que Ele tem feito? Olha, viver com uma atitude de adoração nos ajuda e muito a se preparar. Porque como é que eu vou aprender a gostar de Deus só quando estiver lá? Só quando estiver lá. Não tem lógica nenhuma. Eu vou ter que gostar antes de chegar lá. Eu vou ter que amar antes de estar junto dele. Eu vou ter que amar. Mas tem uns rapazinhos tem umas pessoas que gostam, eles usam essa terminologia. Nós temos que contextualizar o ambiente. Aí eles pegam os gostos carnais, aí encaixa esse tal desse contexto, essa contextualização. O camarada está no meio de uma festa onde tem tanta assim escarnecimento em relação ao Pai Celestial. Fazer o que lá? A Bíblia fala no lugar e nas rodas escarnecedores. Fazer o que lá? A gente vem fazer o que? Sabe o que é isso? É balão. Balão não fez uma festa. Vai lá, juntou todo mundo para levar o povo a pecar. Balão. Então, deixa eles lá se virar lá. Ora por eles, mas não vai participar. Não se misture. Meu irmão, adoradores. Quando a gente vê adoradores, não é só cantar. As pessoas gostam de cantar e dizer assim: eu sou adorador. Eu estou adorando a Deus. Qualquer um faz isso, até o diabo. Cantar é fácil, eu pôr com meus lábios, mas seu coração está longe de mim. É para cantar, claro, é para adorar cantando a Deus, hinos sacros, celestiais, mas é com a vida que se adora a Deus. Temer a Deus e dar glória. Então temer a Deus é o quê? Guardar a sua lei, Eclesiastes 12. Guardar os mandamentos. Respeitar Deus através da glória a Deus é glorificar, nós glorificamos a Deus através das obras, do nosso comportamento, nossa vida. Do Espírito nós glorificamos a Deus. As pessoas vão ver, entendeu? Exatamente. Tem a pessoa dizer assim, tem aquele grupo de chamado, aquele santarrão hipócrita, né, que Deus, na Bíblia, no Espírito, isso é condenável. É condenável. Chamado santarrão hipócrita. Ele quer dar um de santarrão, ficar condenando os outros, mas não olha para si. Não aplica na vida dele. Exatamente. Esse aí é o hipócrita. É o hipócrita. Então, isso aqui, aí tem alguns que gostam de usar essa desculpa esfarrapada, assim. Não, essa Bíblia aqui, irmão, é só para mim. Onde está escrito isso? Que é só para mim. A Bíblia, o Espírito de Profecia, é para mim e para todos. É assim que funciona. Para mim e para os outros. Não é só para os outros. Tem uns que querem usar só para os outros. E tem uns com a desculpa, através da desculpinha para não ser repreendido, diz assim: não, a Bíblia é em tempo só individual. Não ser repreendido. E o Espírito de Profecia é só na sua casa para meditação. É em todo canto, qualquer hora, em qualquer momento. Não ser repreendido e não ser perseguido. Não ser exatamente. Exatamente. Aí não quer ser perseguido, não quer ser mal visto. Então é só para mim. Não é assim que funciona as coisas. Cai naquele texto lá: os covardes não herdarão o reino dos céus. Então, isso aqui é para todos nós. E pela misericórdia de Deus, cada um, agora em termos individuais, cada um tem que estudar e pedir a Deus que Deus conceda poder para praticar
o que Deus está informando para todos nós. Principalmente estudar, irmãos, principalmente Apocalipse, e começando de um modo especial, Apocalipse 5. Deixar bem claro. O Cordeiro, né? O Cordeiro precisa ser adorado. O Cordeiro Tem que compreender a obra do Cordeiro, o que ele fez por você, o que ele faz em você. E através. E o que faz através de você. Bem lembrado. Sim. Né? Em nós, por nós e através de nós. Através de nós. Então, irmãos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe nós, possamos ser verdadeiramente adorador, adorar Cristo na beleza da sua santidade Amém. na nossa vida. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outros irmãos. Vamos orar, nosso Deus? Amém. Grande Pai Celestial, eu te peço, Pai, que nós mais do que nunca venhamos aprender de maneira eficiente, prática e voluntária a adorar ao seu Filho amado. Amém. Nos ajuda a adorar o Cordeiro, Pai, como realmente ele merece, tem um mérito. Eu te peço, Pai, que as nossas mentes cada dia venham ser iluminadas e que todo o teu povo venha sofrer assim um despertamento, venha ser despertado dessa letargia mortal para caminhar no teu espaço, no teu caminho, na porta estreita. Amém. Que venha valorizar o estudo da Bíblia e também do Espírito de profecia. Amém. E através da tua misericórdia, do teu poder, da tua compaixão a todos nós, que nós vamos pôr em prática aquilo que o Senhor nos ensina. Essa bênção eu te peço, Pai, tanto para nós aqui como para todos os irmãos que vão assistir esse vídeo. Amém. Em nome de Cristo, o Todo-Poderoso, nós te pedimos, te agradecemos por todas as coisas. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.